épico, inesquecível, incontestável. Vivemos uma história que certamente terá o mesmo final repetido diversas outras vezes devido à grandeza do Flamengo. Mas jamais será escrita da mesma forma, com a mesma trilha sonora, nem com a mesma carga emocional de quando conquistamos pela segunda vez a Libertadores da América, há exatamente um ano no dia de hoje. Segundo Antônio Weiss, épico é aquilo que descreve feitos heróicos. É aquilo que é merecedor de pertencer ao domínio de uma epopeia, que é possuidor da grandiosidade dos heróis, de veemência, de magnitude fora do normal. Algo extraordinário ou memorável. Uma proeza. Os personagens da nossa epopeia descreverão o que sentiram, o que aprenderam e como hoje enxergam a conquista do bicampeonato das Américas 12 meses depois. O programa de hoje trata do choro da emoção, da alegria e do orgulho do pertencimento. Sente-se confortavelmente e junte-se a nós nessa experiência de revisitar um passado recente e de como é ser verdadeiramente rubro-negro. No Flamengo, você ser campeão da Libertadores, você sabe que você fica imortal dentro do clube, né? Você tem uma glória eterna, como mesmo a competição chama, né? Ninguém vai esquecer nunca mais o seu nome, né, dentro desse clube, nunca mais. Não porque o Flamengo ganha a terceira, a quarta, a quinta Libertadores que você vai ser esquecido, não. Você foi no caso nós fomos os jogadores que escrevemos o nome da história na segunda Libertadores do clube. Se for uma pessoa falar que é otimista, eu acho que ela não vai sonhar com o ano que nós fizemos de 2009 no Flamengo. Então foi realmente um ano marcante, um ano de fortes emoções. Toda a caminhada, os jogos, né, a equipe, o comportamento da equipe, de entrar nos jogos já com o sentimento de vitória, parecia que a gente já sabia que a gente ia ganhar. Veníamos con muchísima confianza, veníamos de hacer unas eliminatorias muy buenas en Libertadores y el míster nos daba plena confianza en que las cosas iban a salir bien. Evidentemente esto es fútbol, puedes perder, puedes ganar, puedes empatar, pero creo que hemos demostrado que los partidos se juegan hasta el minuto 95, ¿no? Era más que una final, era toda nuestra vida con el Flamengo, era ganar ese partido. Así que lo conseguimos y fue una felicidad máxima. A hora da virada foi, sem dúvidas, uma sensação única, né? Poder estar virando o jogo ali em 2 minutos foi marcante demais e valeu a pena todo o sacrifício e todas as coisas que a gente fez para estar naquele momento e viver aquela linda história. Foi um ano mágico, como a gente fala, né? A gente conquistou muitas coisas importantes e ficamos na história desse grande clube. E até hoje eu fico pensando, né? Às vezes vejo vídeos, né? Daquele jogo, daquela conquista e passa milhões de coisas na cabeça. Já fui perguntar várias vezes, né? A minha importância de ter ajudado o time a conquistar esse título. Então eu fico um pouco surpreso, né, com tudo que aconteceu e com tudo que eu pude ajudar o Flamengo a conquistar. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, se não o mais feliz. Um dia onde me realizei como jogador. Claro que tenho mais objetivos. Quero ganhar outras Libertadores, outros brasileiros. Mas aquele dia ficou marcado para todos, né, por como foi e depois também a festa. Eu sempre comento que eu quero voltar àquele dia do trio elétrico. Existe uma expectativa muito grande, eu diria, de todo o rubro-negro, depois de 38 anos, que a gente viesse, de fato, a conquistar a Libertadores, né? Eu acho que o fato da gente ter tido sucesso o ano passado e ter conseguido conquistar a Libertadores foi um verdadeiro alívio, vamos dizer assim, para toda a torcida. Assim, era a conquista dos sonhos, né? De criança, de se virasse dirigente, você conquistar a Libertadores da América. Mas eu vou te ser sincero, eu acho que tenho certeza, que eu ainda não comemorei direito essa conquista. Depois de um ano dessa conquista, minha vida mudou, eu acho que tem mudado, né? Estou no Flamengo há 18 anos
E já tínhamos participado de algumas edições da Libertadores e a gente sempre tinha esse desejo, né? Conquistar e ver aquela imensidão de gente, né, contente por algo que você participou, você fazer uma pessoa feliz é um presente. Quando eu saí cedo da minha casa para ir em busca do meu sonho, que foi sempre ser um jogador de futebol, você se imagina nessa situação, né? Você vencendo títulos, você escrevendo seu nome na história de um clube gigantesco como o do Flamengo. E quando você consegue isso, você, de alguma forma, você se sente muito bem. Você sente que tudo valeu a pena. É uma lição enorme, assim, que o trabalho duro e coletivo, todos com o mesmo objetivo, aí ele dá resultado um dia após o outro, trabalhar duro sempre na mesma direção, a recompensa vem. O Flamengo fez com que hoje seja um treinador muito mais conhecido em todo o mundo por essa conquista da Libertadores. É verdade que ela vai ficar marcada e registada durante este percurso com imagens que eu nunca mais me vou esquecer. Essa paixão pela vitória, a busca constante pela vitória, ela tem que existir e existe. Aquele momento de levantar o troféu ali é algo que faz tudo valer a pena. Uma trajetória como a do Bi da América deixa marcas, gera experiências e cria legados importantes. Tudo fica tatuado na vivência profissional e, sobretudo, impresso na vida pessoal. Transforma a quem vive de dentro e marca aquele que assiste de fora. Sobre a Libertadores, eu convivi e vivi inúmeras Libertadores da América. Cada eliminação, cada chacota foi fortalecendo, né? As pessoas, familiares me perguntavam, cara, tu é maluco, como é que tu vai acreditar nesse time? E eu sempre tive carga máxima de fé. Trabalhar no Flamengo não é para todo mundo. Tem que querer, tem que gostar, tem que viver Flamengo. Eu vivo Flamengo. Amor. Porque além do profissionalismo, tem aquele carinho de você saber que você está alimentando uma pessoa, sabe? O que a gente faz? A gente dá o melhor. Tinha um chefe de cozinha no Flamengo, primeira vez, campeão da Libertadores, a família fica louca, os amigos, quando você chega em casa, teus filhos perguntam como é que foi aquele dia a dia, aquela euforia, é uma coisa fora de série. Olha, eu ando na rua, todo mundo comenta, só que para mim mesmo, pro Fábio, ainda a ficha ainda não caiu. Eu particularmente ainda não consegui me conscientizar a respeito desse título. Algumas pessoas, alguns amigos param, meu irmão, você foi campeão da Libertadores, você tem a medalha da Libertadores. A gente fala, não, realmente a gente foi, todos nós fomos, entendeu? Isso aí faz parte da nação. Acho que todos nós, flamenguistas primeiramente, e brasileiro, acho que torceu para o Flamengo naquele momento. A Libertadores para a gente é sempre uma competição muito difícil, todos os detalhes fazem a diferença. Então a gente começou com esse desafio enorme e terminou com um desafio ainda muito maior, mas começamos com uma vitória e terminamos com uma vitória, graças a Deus. Imagens, sons, vultos, sensações, frações de segundos. Cada rubro-negro vivo tem uma memória definitiva, que o impacta quando se lembra da campanha que culminou no dia 23 de novembro de 2019. Cada um, à sua maneira, registrou para sempre um pedaço da história, que, somados, dimensionam o tamanho da conquista do Bi. A Libertadores é sempre uma competição diferente, né? São jogos que muitas vezes você não ganha na técnica, você se ganha na raça. Eu lembro que o primeiro jogo foi na altitude, um jogo muito difícil, onde saímos com a vitória. Rapidamente, eu acho que ganhamos os 2 primeiros jogos. Tinha tudo para ser uma classificação assim, teoricamente fácil. A gente começou lá na Bolívia, em Oruro, e eu fiz um dos melhores jogos, eu acho que da minha carreira, né, na verdade, porque acho que foram 9 ou 10 defesas que eu fiz no jogo. E ali eu já senti que poderia ser uma Libertadores diferente, né? A gente começou bem na fase de grupos, né? Conseguiu fazer 6 pontos. Depois a gente começou a perder jogos e inclusive perdemos um jogo aqui no Maracanã que foi
contra o Peñarol. Aquilo para mim bateu fundo, porque eu estava aqui no Maracanã, né? Da outra vez que nós perdemos também para o Peñarol de 1-0 aqui nos anos 80, 82, que a gente perdeu. E aquilo bateu fundo demais para mim, né? Perdemos aquele jogo e tivemos uma situação difícil ali na reta final da fase de grupo, com risco até de ser eliminado. E no último jogo, foi um jogo no Uruguai, um jogo difícil, com um jogador a menos. E graças a Deus conseguimos aquela classificação. O primeiro jogo contra o Emelec foi aquela noite infeliz pra caramba, né? Que a gente perdeu de 2-0. Foi a estreia do Jorge Jesus na Libertadores. Eu não sabia se ele estava sabendo muito onde ele estava pisando em relação à Libertadores. A gente teve uma noite muito infeliz. Teve a lesão do Diego, que foi muito triste. Eu vivi uma situação especial, como todos sabem, né? Depois daquela lesão tão grave que eu tive. Então, tudo isso aumentou ainda mais, potencializou tudo aquilo que aconteceu. E aí veio o famoso jogo contra o Emelec, né? Que inclusive tem aquela imagem ali, ó, que ficou marcado e é um dos momentos aí, acho que mais importantes da minha vida. Quando a gente passa aquele jogo, quando a gente tem tempo para trabalhar, quando a gente tem um tempo razoável para treinar, quem conhece um pouquinho da bola, quem conhece do futebol, se vê que as coisas estão andando no caminho certo, por mais que seja pressionado, por mais que o resultado não venha no primeiro momento, você tem a certeza do bom trabalho. O percurso que nós tivemos do Ninho até ao Maracanã, com milhares e milhares de torcedores nos abraçarem a pé, nas motas, nos carros. Foi um ambiente incrível até chegar ao Maracanã, onde eles nos fizeram parar várias vezes a gritarem: vamos virar Flamengo, vamos virar Flamengo. No momento que eu vi aquele movimento da torcida aqui no Maracanã, foi sensacional. Aquilo chega a me arrepiar quando eu me lembro daquele 2-0, né? Falando sobre o principal segredo desse time 2019, em primeiro lugar, a qualidade dos jogadores. Tínhamos e ainda temos um grupo extremamente qualificado, jogadores que jogaram na Europa há muitos anos, os outros que não jogaram na Europa têm nível de seleção brasileira, jogadores com muita experiência, bagagem, líderes no vestiário. Eu tenho esse espírito de liderança, né? Mesmo não sendo um capitão, consigo, né, gerir bem essa coisa, né? A gente sempre tá deixando um ambiente bom, passando tranquilidade, apoiando todos os jogadores, porque a gente precisa de todos, né? Futebol é um esporte coletivo. Claro, ajuda muito. São os caras que ganharam tudo na Europa. Jogadores com muita experiência. Eu te falo, eu tenho agora 26 anos e tudo que aprendi deles, acho que não vou aprender em outro lugar, né? O meu primeiro jogo da Libertadores foi contra o Inter, em casa, né? Foi um jogo muito difícil, muito especial, me preparei muito para esse jogo. Fisicamente eu cheguei aqui no Flamengo, não estava bem, obviamente estava de férias, voltava de uma lesão. Então eu precisei de uns jogos e esse jogo eu cheguei talvez no meu ápice, né, físico até então, daqueles primeiros jogos. Senti a energia muito parecida com a da Champions, a exigência do clube por aquele jogo e foi um jogo assim que a gente realmente acreditou, né, em passar. Depois o jogo de volta também foi o primeiro tempo excelente, controlamos tal e no segundo tempo acabamos matando o jogo. O Internacional para a mídia era o time a ser batido, né? Era o melhor time do Brasil naquela época, era não sei o que lá, junto com o Grêmio ali. E o Flamengo ganhou do Internacional no Maracanã com uma superioridade absurda, né? Como diz o Bruno Henrique, outro patamar, né? Foi 2-0 fora o baile. E quando a gente empatou lá 1-1 em Porto Alegre, acabou esse jogo, eu comprei minha passagem para o Chile. Nesse dia eu comprei minha passagem para o Chile. Todos os jogos que nós fizemos a partir daí foram sensacionais. Eu diria que mesmo aqueles que nós empatamos lá no Rio Grande do Sul, seja com o Grêmio, seja com o Internacional, eu acho que o time foi muito bem, mereceu ganhar os 2 jogos, na minha maneira de ver. Eu estava muito confiante, porque, claro, eu respeitava o Grêmio, eu não temia o Grêmio, mas eu sabia da nossa qualidade, eu sabia até onde a gente podia jogar. Eu falei assim, cara, fica tranquilo que a gente vai fazer um grande jogo e a gente vai passar.
Isso tá claro, tá muito claro para mim. Em momento nenhum eu achei que a gente ia perder essa classificação para a final, né? E aí lá a gente fez um grandíssimo jogo, um primeiro tempo fantástico, depois também tivemos alguns problemas, porque é normal, e empatamos, e depois aqui no Maracanã, meus amigos, a mesma coisa. Cara, eu vou no jogo, mas eu tô muito tenso, eu tô agoniado, pô, me dá alguma coisa que fala alguma coisa pra mim que me deixa mais tranquilo. Eu falo, cara, fica tranquilo que a gente vai ganhar, confia em mim, eu tô falando pra você, a gente vai ganhar esse jogo. Claro, eu não sabia que a gente ia ganhar de 5-0 da maneira que foi, mas eu estava tão confiante que a gente ia passar para a final, que aquele foi o momento mais marcante para mim. Aquele foi um momento que eu cheguei, eu falei assim, cara, a gente pode enfrentar qualquer time do mundo, que eu tenho certeza que se a gente não ganhar, a gente vai estar muito próximo. A gente vai estar muito próximo de ganhar, mas a gente tem grandes chances de ganhar contra qualquer time do mundo, mas esse jogo a gente vai ganhar com certeza. A meia-final no Maracanã contra o Grêmio, numa noite memorável, numa noite escaldante, uma noite bonita, um ambiente único que só o Maracanã tem. Um jogo onde o Flamengo proporcionou um espetáculo que foi brilhante, um resultado que vai ficar sempre na memória, 5. Fica na memória o momento que a gente saiu daqui, do Ninho, para a gente ir para o aeroporto. Acho que essa é a memória mais marcante para mim. Por que eu digo isso? Porque a gente não jogava somente por 23 jogadores, né? A gente jogava por milhões de pessoas, milhões de flamenguistas. Então eu acho que isso aí foi uma coisa que ficou marcado para mim. E sem dúvidas, quando a gente entra em campo, a gente não joga só por nós, joga por todos, né? De alguma forma eles estavam com a gente. Então eu acho que isso aí para mim é o que me marca e o que fez com que essa equipe lutasse até o final. Lima virou a cidade do Rio de Janeiro. Eu lembro que eu cheguei 3 dias antes de lá. Foi uma energia que eu tenho certeza absoluta que ninguém dormiu. Eu não dormi até o horário do jogo. Eu nunca tinha visto aquilo que a nossa torcida fez antes, durante e depois do jogo. Realmente foi algo impressionante. E vencer ou fazer de tudo para vencer, sim, é algo que nós, jogadores, não podemos perder jamais. Faz parte do DNA desse clube e de nós, jogadores, que somos vencedores também. A mí, de verdad,